Olá, bem-vindo ao canal. Abra o seu coração para receber uma palavra que vai mudar a sua vida. Compartilhe, se inscreva e deixe o seu like. Ou seja, toda a criação, ela mostra o que Deus faz. Toda a criação, ela expressa que existe um Criador. Então, por isso que se você ler Romanos, capítulo 1, principalmente o capítulo 1 do livro de Romanos, a Bíblia diz que não vai ter desculpas para aqueles que não ouviram falar de Jesus, porque a própria criação anuncia que há um Criador. A própria criação, o passarinho que pousa na sua janela, ele anuncia que alguém o criou. A flor que nasce no seu vaso, que nasce no seu quintal, a fruta que nasce, e a semente que você replanta, que nasce de novo, e aí você come a fruta e replanta e nasce de novo, ela está anunciando um Criador. Os rios, os peixes, toda a terra proclama a sua glória. Toda a terra anuncia que há um Criador. Então não tem desculpa para a gente, irmão. Esse salmo é fantástico porque ele está dizendo assim, olha, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, sem linguagem e sem fala, mas a gente ouve a sua voz. Uau, isso é fantástico, porque está ali anunciando, sem linguagem, o silêncio da criação, o vento que balança as árvores, tudo anuncia um Criador. E aí ele começa, o salmista para, o salmo de Davi, o salmista Davi, ele para e começa a dizer assim, a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são retos, os mandamentos do Senhor iluminam os olhos, o temor do Senhor é limpo, as ordenanças do Senhor são verdadeiras. E aí ele começa a dizer assim, assim como a criação manifesta o Criador, eu também deveria manifestar, porque a palavra do Senhor é reta, a palavra do Senhor me transforma, a palavra do Senhor me abençoa. E aí ele começa a dizer assim, Senhor, quem pode entender seus próprios erros? Então me ajuda, expurga-me, ou seja, me ajuda a me livrar daqueles que me são ocultos. Ele estava dizendo o seguinte, a tua palavra, ela mostra eu para eu mesmo. Pela tua palavra eu me vejo, pela tua palavra eu me meço. Então mostra para mim os que são ocultos. Irmãos, é muito mais fácil ver defeito nos outros, ver problema nos outros, ver que a dificuldade está nos outros. Mas quando você mergulha nas Escrituras, você mergulha no coração de Deus, a graça de Deus, ela mostra você para você mesmo. E é muito perigoso, ele está dizendo, olha, da soberba guarda o teu servo, então eu serei sincero, então serão agradáveis as palavras da minha boca. Querido, o orgulho é um câncer. Nós já falamos isso aqui, o orgulho é que nem mau hálito, quem tem não sabe o que tem. Alguém precisa dizer para ele, você está muito mal, você está muito soberbo, você só pensa em você primeiro. Irmão, nós podemos ser sábios, nós podemos ser humildes, sábios e humildes. Eu posso ser rico e ser humilde, eu posso ser famoso e ser humilde, porque as coisas que Deus me fez, ou fez através de mim, não deveriam roubar a essência dele na minha vida. Porque se eu fiquei conhecido e famoso, eu tenho muito mais possibilidade de mostrar a graça de Deus através disso. Se Deus me deu recurso, eu posso mostrar a graça de Deus através dos recursos. Então nós podemos ser sábios e humildes, nós podemos ser inteligentes e humildes. Mas entenda uma coisa, a inteligência, ela não domina a sua intenção, é a sua intenção que domina a sua inteligência. Amém? É sempre a intenção que tem que dominar a sabedoria. Por quê? Porque o que você quer, às vezes você quer fazer uma boa ação, mas com uma intenção errada. E a boa ação, ela maqueia a intenção errada. Por isso que você vai ver muita gente boa fazendo coisa errada e muita gente má fazendo coisa certa. Porque às vezes uma boa atitude, ela tem que vir acompanhada, às vezes ela sempre tem que vir.
Uma boa atitude tem que vir acompanhada de uma boa intenção. Então a inteligência não domina as suas intenções, é a intenção que domina a inteligência. Então não adianta eu ser inteligente, ser sábio, se eu tenho uma intenção ruim para usar a minha sabedoria, a minha inteligência. Porque tem muita gente sábia e inteligente, mas só faz caca. Por quê? Porque a intenção está errada. O que Jesus veio fazer na terra? Eu creio que Jesus veio trazer a humildade de volta para a terra. Porque Adão perdeu a humildade. No jardim o homem perdeu a humildade quando ele quis ser alguém igual a Deus. O que ele não entendeu, que ele já era parecido. O que ele não entendeu, que ele já estava fazendo coisas sobrenaturais. Ele já estava vivendo coisas sobrenaturais. Esse homem quis ser igual a Deus, e por isso, quando Adão, ele abre esse caminho de soberba. O homem começa a trabalhar para ter alguma coisa. E ele não deixou Deus governar ele através das suas ações. Então nós começamos a entender o quê? Eu quero entender que Jesus veio trazer a humildade de volta para a terra. Porque é impossível a humildade começar na terra. A humildade começa no céu, não é na terra. Por quê? Porque a primeira ação de humildade, ela foi alguém que deixou a sua eternidade e se esvaziou de si mesmo para vir morrer por mim. Então o meu padrão de humildade qual é? Qual é o meu padrão de humildade? É esse cara. O meu padrão de humildade não é irmão João. O meu padrão de humildade é Jesus. Jesus veio trazer humildade à terra. Ele veio nos fazer participantes desta humildade e por ela nos salvar. Jesus nos salvou por quê? Por essa humildade. Porque se ele não tivesse se esvaziado a si mesmo, eu não conheceria isso que eu estou conhecendo hoje. Então alguém teve que diminuir para que eu pudesse crescer. Então a humildade não começa na terra, ela começa na eternidade. É impossível começar na terra. No céu, Jesus teve que se humilhar para descer como homem. Pegou isso? Ele se humilhou para se tornar homem. Ele se humilhou para descer, e eu vou ter que me humilhar para subir. Pegou? Ele fez o caminho para descer, agora eu também tenho que fazer o caminho para entrar num lugar com ele, para me humilhar com ele. Amém, irmão? Então sem humildade não há fé, sem humildade não há amor. Não há nada permanente sem humildade. Por isso que muitas pessoas vão perdendo os benefícios no caminho. Por quê? Porque o orgulho vai crescendo. O orgulho vai crescendo. O diabo se exaltou para subir, Jesus se humilhou para descer. Irmãos, quando um cristão entender que o caminho para baixo é que faz você crescer, que o caminho de humildade e submissão a Deus é que faz você crescer, o caminho da exaltação só manifesta Satanás. O caminho da soberba manifesta o diabo. A humildade é o único solo onde a graça pode enraizar. Eu vou repetir. A humildade é o único solo onde a graça pode enraizar. Porque se não tiver humildade no meu coração, nem a graça de Deus se enraiza em mim. Eu estou achando que eu sou merecedor disso. Quando a graça é um contraponto disso. A graça é um favor imerecido. Mas eu só entendo isso se o meu coração tiver um solo de humildade. Porque senão eu vou achar que eu sou merecedor. A falta de humildade é a única explicação de todo defeito, de todo fracasso na minha vida e na sua. Comece a se humilhar por algumas coisas que precisam ser consertadas para ver se não consertam. Obrigado pelo seu aleluia. Comece a se humilhar por algumas coisas que você tem razão. O ponto aqui não é se eu tenho ou não razão. O ponto é se eu sou ou não humilde. Porque eu posso ter razão, e porque eu tenho razão, eu ativo um gatilho de justiça.
própria. E eu começo a defender a minha razão. E aí, meu filho, pode vir, porque eu vou para cima. Eu vou defender a minha razão, custe o que custar. Essa pessoa, sutilmente, ela vai entrando num campo de altivez, de orgulho, de soberba. Ela não percebe que ela está brigando, porque afinal de contas ela tem razão. Tem um ditado popular que diz: você quer ter razão ou quer ser feliz? Você quer ter razão sempre ou quer ser feliz? Porque se você quer ser feliz, não vale brigar. Não vale a pena brigar pelas razões, irmão. Fica tranquilo. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diz: viu, está falando com você. Por quê? Irmão, somente a humildade toma a atitude correta diante de Deus. Irmão, a conversa aqui não é se eu tenho razão ou não. Não é se eu estou certo ou não. É se eu sou humilde ou não. Porque se eu sou humilde, eu abro mão até da minha razão, por causa para manter a minha humildade. Amém, irmão? Amém. Glória a Jesus. Por isso, irmão, somente a humildade toma atitude correta diante de Deus. E por isso todo desobediente é orgulhoso. Eu desobedeci porque eu tenho razão, mas todo desobediente é orgulhoso. Todo imoral é orgulhoso. Todo corrupto é orgulhoso. Todo santarrão religioso é orgulhoso. E eu vou te falar assim, sem medo de errar. A humildade nunca foi tão necessária na igreja como nesses dias. Porque a gente tem muito motivo para se orgulhar. Irmão, a humildade nunca foi tão necessária como tem sido nesses dias na igreja. Por quê, pastor Luiz? Porque aonde o conhecimento tem se tornado a fonte do orgulho em nosso meio. A gente agora conhece muitas coisas. A gente estuda, a gente se prepara, a gente vem pregar, meu irmão, é um mergulho nas profundidades, é um mergulho de revelação. Então, a fonte de conhecimento, ela tem se tornado o orgulho em nosso meio. E por isso a igreja não precisou tanto de humildade como ela precisa agora. Onde ter razão se tornou a nossa fonte de alegria. Eu tenho que ter razão para ter alegria. E fica essas discussões tolas, que não chega a lugar nenhum. E às vezes, para se manter feliz, você vai precisar deixar o outro ter razão. Amém, irmão? Vamos lá, para a gente entrar no texto. Adão e Eva, eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Depois que eles comem a árvore que Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha duas árvores no meio do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: pode comer de todas, menos daquela. Então eles comiam da árvore da vida, ok? Eles comiam da árvore da vida. O dia que eles comeram da árvore do bem e do mal, eles não puderam mais comer da árvore da vida. Quando eles comeram da árvore do bem e do mal, porque eles queriam ser conhecedor do bem e do mal, porque essa foi a proposta da serpente: se vocês comerem, vocês vão ficar parecidos com Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Amém? Aí Adão come da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a primeira pergunta que Deus fez depois que eles comeram, quando Deus chegou no encontro? A primeira pergunta que Deus fez foi: onde você está, Adão? Mas ele não comeu da árvore para conhecer mais. Ele comeu da árvore porque achou que ia conhecer mais. Foi a proposta que Satanás fez para Eva: se vocês comerem, vocês vão ficar parecidos com Deus, conhecedor do bem e do mal. E depois que eles comem da árvore do bem e do mal, era para eles conhecer mais, mas não, eles já não sabiam mais onde estavam. Irmão, depois que você come desta árvore, cuidado, você pode estar perdido e achar que está certo. Agora, não, pira comigo, pira. Deus me dá graça para falar. Se você come da árvore da vida, enquanto você come da árvore da vida,
Você está guardado do bem e do mal. Mas para que eu quero ficar guardado do bem e do mal? Porque se você for guardado do bem e do mal, você vai conseguir amar os dois, o bem e o mal. Se você deixar de comer da árvore da vida para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você só vai servir quem é bom. Você só vai amar quem é bom. Você só vai ajudar quem é bom. Deus estava tentando guardar eles disso. Pegou? Lembrou de alguém que é mau? Que está precisando do seu amor? Lembrou, né? Aquela pessoa salta dentro da gente. Salta ou não salta? Essa aí que você lembrou dela agora, essa ruim aí. Cristianismo, você vai ter que decidir: ou você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou você continua comendo da árvore da vida como Deus mandou. Porque se você continuar comendo de Cristo, você vai conseguir servir os dois lados, o bem e o mal. Amém? Você sabe o que é bom e o que é ruim, mas você consegue amar os dois, você consegue servir os dois, você consegue fazer pelos dois. Você está me entendendo do que Deus estava tentando guardar Adão? Amém? Você está me entendendo do que Deus estava tentando guardar Adão? E será que Ele não está tentando nos guardar até hoje? Porque hoje a gente conhece tanto, a gente mergulha tanto, a gente sabe tanto, que a gente decide até o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Querido, a proposta do orgulho é a independência. Foi essa a independência que Satanás ofereceu para Adão e Eva. Se você comer, você vai ficar igual a Deus, você vai ficar independente, você não vai ter que mais depender dele. Ou seja, eu não preciso mais estar sujeito a um relacionamento para saber o que é bom e o que é ruim. Eu quero decidir. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça: Jesus morreu pelo bem e pelo mal. Tinha dois ladrões do lado dele, um cara que quis ajuda, o outro que não quis e ainda ficou zombando. E Jesus morreu pelos dois. Ele ajudou quem quis. O que não quis, ficou zombando, ele não deu atenção. Mas ele ajudou os dois. Ele morreu pelos dois. Se o outro quisesse mudar de ideia, ele estava salvo também. Mas Jesus não morreu pelo ladrão bonzinho, ele morreu pelos dois que estavam na cruz. A cruz me revela para quem Jesus morreu. Jesus morreu por qual dos dois ladrões? Pelos dois. Mas para quem ele deu atenção? Para aquele que quis. Deus não pode dar atenção para quem não quer. E é isso que Deus gostaria que você entendesse. Por isso, Deus você não só estuda, você experimenta. Porque se você só estuda Deus, você vai decidir quem merece e quem não merece. Não é você quem decide. Não é você quem decide quem é bom e quem é ruim. Um dia um jovem rico passou por Jesus e disse: bom mestre. Ele disse: por que tu me chama de bom? Só um é bom, meu Pai que está no céu. Mas eu pergunto para você: Jesus não era bom? Era. Mas é que no princípio de Deus, bom não é o que começa bem, é o que termina bem. Tu és o Deus eterno,